O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então, tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, Paulo fala da situação dos judeus, nossos irmãos mais velhos na fé, diante de Cristo, diante do Evangelho. Paulo tenta, no meio da sua dor, ao ver que uma grande parte de Israel não reconhece Jesus como Messias, tenta entender qual é o plano de Deus. Paulo não pode admitir, não consegue aceitar que Deus, depois de todas as promessas, depois de todas as graças que Ele deu ao povo de Israel, simplesmente tenha desistido do povo, simplesmente tenha dito: bom, vocês não aceitam a Jesus como o Messias prometido, então pronto, vocês deixam de ser o meu povo, deixam de ser os depositários das minhas promessas. Paulo não consegue admitir nem aceitar isso por causa da fé, por causa da promessa de Deus, porque ele conhece que Deus é fiel, porque ele sabe que Deus não se arrepende dos seus dons e que Deus sempre cumpre as suas promessas. Então ele tenta entender, à luz dessa verdade, o que acontece, por que aconteceu de grande parte do povo de Israel, e principalmente os chefes do povo, não terem reconhecido no rosto de Cristo os traços daquele Messias que tanto foi predito pelos profetas. E Paulo encontra uma razão, encontra uma explicação. Ele usa uma imagem de uma oliveira. As oliveiras são umas árvores muito surpreendentes. Elas têm uma capacidade de adaptação impressionante. Eu me lembro, no seminário em Roma, trouxeram lá algumas oliveiras que tinham mais de 300 anos, já bem grossas, para serem plantadas ali no jardim interno da casa. E quando trouxeram essas oliveiras, trouxeram elas naqueles tratores pequenos, e você olhava e nem conseguia distinguir o que era a raiz da oliveira e o que eram os galhos, porque ela estava tão podada que parecia um tronco morto de uma árvore, com os toquinhos das raízes e dos galhos. Ficava até prestando atenção se eles não iam plantar a oliveira de cabeça para baixo, porque mal dava para distinguir onde é que eram as raízes, onde é que eram os ramos.
E quando eu vi eles plantando essa oliveira seca, esse tronco seco, eu disse, imagina se isso vai dar algum fruto, se vai voltar a florescer. É mais fácil plantar um cabo de vassoura e esperar que floresça do que uma oliveira dessas que, além disso, ainda tem 300 anos de idade. E, no entanto, queridos irmãos e irmãs, no ano seguinte, ela já tinha criado uma copa tão frondosa e já estava dando tantas azeitonas que a gente colocava debaixo uma rede para apanhar as azeitonas que estavam caindo e para colher aquelas azeitonas e fazer um maravilhoso óleo de oliva daquelas oliveiras de mais de 300 anos. Então, São Paulo compara o povo de Israel, que é uma imagem bíblica, com uma oliveira. E essa oliveira, segundo Paulo, o agricultor retira uma parte dela, um ramo, um galho do tronco dessa oliveira. Por que que o agricultor faz isso? Para poder enxertar nela o tronco, o galho de uma oliveira selvagem. As oliveiras selvagens não davam frutos. Então aquela oliveira selvagem é enxertada ali onde se abriu aquela ferida na oliveira de Deus. E quando esse tronco selvagem se enxerta nela, ele começa também a dar frutos bonitos. E São Paulo diz, os judeus que não creram em Cristo são o galho dessa oliveira que foi cortado para que pudesse ser enxertado o ramo da oliveira selvagem, que são os pagãos, as nações pagãs. Porque junto com as promessas do Messias se dizia que o reino do Messias chegaria até os confins da terra. Então, todos os pagãos entram ali, justamente ali na ferida, onde a parte dos judeus não acreditou. E São Paulo continua com essa comparação, ele diz, será que esse galho, esse ramo que foi cortado para que o outro ramo entrasse no lugar, será que ele vai ficar para sempre cortado dessa oliveira? E a resposta de São Paulo é bem clara, não vai ficar cortado para sempre. Esse mesmo agricultor, um dia, depois que todos os pagãos que estão no plano de Deus para entrarem na família de Deus, depois que todos eles entrarem, também esse Israel que não acreditou, que não conseguiu enxergar no rosto de Cristo o rosto do Messias prometido, também ele vai ser reenxertado na antiga oliveira de Israel, porque Deus é fiel às suas promessas. E o dia que isso acontecer, vai ser uma enorme glória, um enorme motivo de alegria e de graça para o mundo inteiro. São Paulo disse, a queda deles, quer dizer, a queda na incredulidade, já foi a ocasião de uma graça tão grande para todos os povos. Porque se as autoridades judaicas tivessem aceito Cristo como Messias, o cristianismo ia virar um fenômeno interno dentro do judaísmo, nunca ia se espalhar pelo mundo. Foi justamente graças à expulsão das sinagogas, graças às polêmicas com os judeus, que o Evangelho chegou a todas as partes do mundo. Então, São Paulo disse, a queda deles propiciou uma graça tão grande, o que dirá quando eles se levantarem, o que dirá quando acontecer essa promessa de Deus, de que Israel vai crer, vai encontrar, como diz um documento da igreja, vai encontrar no rosto do Messias que eles esperam, os traços daquele Jesus em que nós já cremos.
Isso é uma promessa, isso é uma obra de Deus, não é obra humana. Durante algum tempo, alguns cristãos ficaram impacientes com os judeus, né? Principalmente quando chegou perto do ano 1000, por causa de certas doutrinas, de certas heresias milenaristas, e quiseram forçar a conversão dos judeus ao cristianismo. E a gente sabe que isso foi uma página muito triste na história da igreja, tentativa de conversões forçadas de judeus. Hoje tem mais uma manifestação dessa impaciência. Alguns cristãos, principalmente do protestantismo, apoiam e fazem muita propaganda do Estado de Israel, confundindo a terra prometida de Israel com esse Estado laico que foi criado mais ou menos há um pouquinho mais de 50 anos. E por quê? Porque eles sabem, também interpretando de uma forma errônea uma profecia, e quando a terra de Israel deixar de ser pisada pelos pés dos pagãos, aí Cristo vai voltar. Então, é a mesma pressa pela volta de Cristo, por esse final da história, mas uma pressa que leva o ser humano a fazer justiça com as próprias mãos. Não é esse o plano de Deus. Todo o cumprimento da promessa dele para o povo de Israel é obra dele, é desígnio dele, não tem a nossa mão no meio, é pura graça, é pura manifestação da justiça de Deus, que é fiel às promessas que ele fez ao povo de Israel. Vamos então, irmãos, agradecer, né? E como diz São Paulo, não nos gloriar, porque nós temos a fé em Cristo e eles ainda não têm, porque como diz Jesus no banquete do reino, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Peçamos a graça de uma grande comunhão, de um grande amor por esse povo, dos nossos irmãos e irmãs, e também pedir a Deus que cumpra, né, que se apresse em cumprir a promessa feita a esse povo do qual nós recebemos a nossa fé e do qual principalmente nós recebemos nosso Senhor Jesus Cristo.